Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o gostei e escrever nos comentários quais livros vocês querem que eu poste aqui. Boa leitura. Documento. Página 35 Marco Invenção. Página 37 Marco 37 Título nível 2. Mover para o foco. Título nível 2. Título nível 2 37 No barbalho sobre o portão. A esta inscrição, o muito alto e poderoso rei de João V. mandou edificar este forte e se completou sendo vice-rei deste estado o Conde das Galveias, 1736. Depois do almoço fui ao colégio do Abílio 327. Mudou-se há poucos dias para a casa do Domingos Martins nos Barris, verdadeiro palacete com bela chácara 328. Tem 200 e tantos discípulos. Gostei de ouvi-los em latim, inglês e francês, mas de geometria nada sabem, creio que por mau ensino. A aula de primeiras letras tem um excelente professor, discípulo da escola normal, e meninos de bem poucos anos leram bem, e outros maiores contaram do mesmo modo, só vendo um repartir. Cantaram 2 hinos ao 2 de julho e a Virgem Maria, e depois assisti ao assentarem-se à mesa, ocupando o púlpito o Calaça 329 de quem tive pelo Abílio ótimas informações, traduzindo bem as 3 línguas de que falei. O colégio melhor regularizado poderá servir de modelo, parecendo-me o diretor muito desejoso de alcançar esse fim. O Luiz Álvares dos Santos e o Franco Meirelles 330 também são aqui professores, o que não é muito conveniente para o liceu, e há um de mecânica aplicada às artes, que ensina agora geometria e julgo ser o mesmo da escola normal. Perto de 6 fui ao Tideia na Conceição da Praia. A igreja é grande e de mármore, porém não tem a majestade das 2 Sés, da de S. Francisco, convento, e da de S. Bento, nem agrada como a da Piedade 331. À noite fui ao Instituto 332 que se reúne na biblioteca. Havia bastantes membros, faltando todavia muitos dos que tenho visto aqui se acham incluídos na lista que leu 2. Secretário. Depois desta leitura deu Manuel José Garcia 333, 1. Secretário, conta do expediente constando de uns versos latinos do doutor Antunes 334 que junto, e de parte do autógrafo da ode de José Bonifácio aos baianos, quando no degredo o elegeram deputado, oferecido pelo Otaviano 335. Seguiu-se a leitura de um discurso medíocre do presidente doutor José de Góes, e dá parte de uma memória sobre o comércio da Bahia por João da Silva Romano 336, triste trabalho que, principalmente pelo modo por que o autor o leu, dizendo an rei por el lei, quase que me fez disparar uma gargalhada, e rematou a sessão o pedido para eu ser protetor do instituto, ao que deferi logo, pronunciando o Garcia um discurso improvisado, creio eu, que poderia chamar o dos ques e orações incidentes. É preciso galvanizar pelo menos esta instituição. Havia outra memória sobre os indígenas da Bahia, mas o autor não teve tempo para aprontar uma parte ao menos, contudo, quem sabe, se foi mais avisado que o Romão. Saí às 5:3 para examinar a estrada de ferro, junto o relatório último do engenheiro fiscal interino do governo, firmo José de Melo, que me tem parecido inteligente. O armazém da calçada, parece-me estreito, e a construção vai mal, mesmo conforme o que me disse o firmo. A ponte de embarque será definitiva, irá até onde podem somente atracar os barcos do comércio do Recôncavo. O firmo falou-me na conveniência de levantar um recife formando-se assim um porto abrigado junto à ponte. As valetas e esgotos das águas na estrada vão mal feitas e se o firmo não falar nisto no relatório é porque, segundo ele me disse, lhe respondem que a obra ainda não está pronta e pode guardar este exame para depois dela pronta. O lastro em alguns pontos no começo dá um ponto seção do lado da cidade é de areia muito fina. O aparelho do telégrafo elétrico é o de Vanhastone e Cooks de 2 agulhas, sendo a explicação, que eu vi na estação telegráfica contando da cidade, em italiano e os encarregados desse serviço italianos. Há 2.000 e tantos trabalhadores, sendo 800 italianos, 60 ingleses e o resto brasileiro. Os italianos queixam-se muito do clima, dos bichos e da carestia dos gêneros, mas o clima poderia ser muito pior. Os bichos não seriam tantos se houvesse mais limpeza. Vendo eu num dos hospitais alguns com pequenas feridas de que não tratariam convenientemente fora dele, e os gêneros, farinha de milho, vinho de quiabuzão e arroz são-lhes fornecidos, pelo preço do contrato e os mais compram-nos onde querem. Havendo-os pelo preço do mercado e ainda por menos às vezes nos armazéns do empreiteiro, o salário é de 3 frei por dia. Segundo me disse o firmo tiveram razão na primeira desordem que fizeram, porque os gêneros não eram de boa qualidade, mas depois de montado o serviço do empreiteiro não se podem queixar senão do salário, se o julgam diminuto. Já fizeram distúrbios por causa do vinho, que queriam melhor, preferindo o Tarragona. Os hospitais são acanhados, mas talvez não houvesse melhor localidade onde encontrei o primeiro, e pode ser que mesmo em Paripe. Trouxe amostras da pedra do túnel de Periperi, e do poço central do túnel da Mangueira. O Lane 337 disse-me que o trabalho desta estrada lhe parecia que o da de Pernambuco SIC. A água que se bebeu na estrada de ferro é muito má, cheirando mal a que me deram no 1. Hospital. 1 de novembro de 1859 às 7:30 saí para o Hospital dos Lázaros 338. O caminho é muito bonito e passei por perto do dique que deságua no mar. Página 38 Marco título nível 2 38 na povoação do Rio Vermelho pelo Riacho Lucaia. A casa é grande mas tem uma ala, são 3, incluindo um chafariz de repuxo de água boa, vinda de um monte próximo com a parede da frente especada devendo ser toda esta arreada. Aperto, na direção da ala direita para quem entra e para diante, um edifício também de sobrado de alguma extensão e quase acabado, obra do administrador 339 que é muito estimado, pedindo-me o SIC para dar-lhe nomeação vitalícia, e mandarem-lhe ele SIC tirar o retrato. Tem 53 doentes, 21 mulheres e 32 homens, entre os quais vi um de 101 anos de idade e 67 de hospital, apresentando somente as mãos e os pés defeituosos, sendo a maior parte dos doentes atacados nessas partes do corpo. O orçamento provincial dá 10 contos, além das 30 loterias, rendendo cada uma pouco mais de conto, concedidos para as obras, tendo sido todavia paga pelo cofre provincial toda a despesa quando excedeu a quantia votada, na qual ainda incluem a gratificação dos empregados do celeiro, que não é mais renda do estabelecimento. A cozinha está muito mal situada, e em péssimo estado. Há um retrato com a seguinte inscrição, de Rodrigo José de Menezes, governador e capitão-general que foi desta província desde 6 de janeiro de 1784 até 17 de abril de 1788 fundou este Hospital dos Lázaros que se abriu em 21 de agosto de 1787. O atual Admor. Do degraus Elfs. Domingos Mondim Perpétua com esta memória 340. Num livro de assentos li, foi fundado este Hospital de S. Cristóvão dos Lázaros pelo Ilustríssimo e Excelentíssimo SNRD Rodrigo José de Menezes, governador e capitão-general desta capitania, filho do Ilustríssimo e Excelentíssimo SNR, Marquês de Marialva, principiado a 4 de outubro de 1784 e fundado a 21 de agosto de 1787. Entraram os doentes a 27 deste mês e ano.
Tem botica e boticário. Defronte, sobre a encosta de um morro, fica o cemitério, chamado dos Lázaros. Daí segui para o Queimado. Os dois estabelecimentos, do Serviço das Águas e Fábrica de Tecidos de Monteiro 341 são importantes. Prometeram-me apontamentos sobre ambos e por isso apenas direi que talvez o gosto férreo da água procede de uma das vertentes que fornecem o reservatório e é de água férrea, ainda que me dissessem que não se misturava com as outras. Vi trabalhar a bomba da companhia de seguros que, sem a manga, lança água além da altura de casas de 3 andares. Tem diversos aparelhos para salvação de incêndios e mandaram vir tudo o que falta dos Estados Unidos. As grandes casas de comércio estão ladeadas de 2 torneiras de salvação que em poucos minutos lança água por meio da manga à altura necessária. Não sei se a água que desce para a cidade tem todo o tempo necessário para depositar, contudo no reservatório das vertentes já está quase livre de corpúsculos em suspensão. Na fábrica de tecido de algodão, este ainda depois de cardado, apresentava bastantes fragmentos de caroço e o Monteiro disse-me que o algodão da Bahia não prestava, e todavia o do Rio das Contas era afamado. Goza-se de bela vista do terraço do reservatório de onde desce a água para a cidade, e ainda melhor porque se descobre a estrada de ferro de cima do mirante da casa do Monteiro. Depois das 5:30 da tarde fui ao palácio do arcebispo pegado à Sé Velha, com bonita capela que deita para tribunas da Sé 342. A sua livraria é escolhida e disse que desejava oferecer a tradução latina, que mostrou-me, de uma pastoral de um bispo armênio do 7º século, e depois dei um passeio pela estrada de Nazaré até o lugar em que se separa do Cabula. É bonito e com bastantes chácaras ainda que não muito bem tratadas, causando-me admiração que as pretas em grande número só tivessem uma tanga, acrescentando peitos de Hotentotes. 2 de novembro de 1859 igual a 6:30 fui ao Campo Santo 343. O caminho é aprazível. O cemitério, que é administrado pela Misericórdia, está bem arranjado como sua capelinha bonita, onde já havia sua gente ouvindo missa, que estava no prefácio quando cheguei, assistindo ao resto dela. Há diversos túmulos de mármore dignos de ver-se, entre os quais um mandado fazer para mulher e família com capela, que admite 50 pessoas e muitas carneiras, e outro que a Barral mandou levantar para os ossos do pai e os da família, estando aí aqueles numa catacumba, tem 12 carneiras. Há uma espécie de pombal para as crianças. Encontrei o doutor Salustiano só e descoberto como quem cismava. O terreno argilo-arenoso é bom e os que não faleceram de moléstia epidêmica desenterram-lhes os ossos passados 5 página 39 marco título nível 2 39 anos, tendo-se sempre achado tudo consumido. Depois tomei o dique pela estrada nova que se abre para o Rio Vermelho e está muito adiantada, encurtando talvez um terço da antiga. O dique tem mais de quarto de légua de extensão e é bastante largo em alguns pontos. Formam as vertentes e deságua no riacho Lucaia que entra no mar na praia da povoação do Rio Vermelho. As margens do dique são cultivadas, mas não muito, abundando quiabos altos como ainda os não tinha visto. É muito piscoso tendo traíras, pitos, espécie de lagosta e acarás de que o Bittencourt e trouxe os primeiros para aí. Sobre um morro sobranceiro ao dique está a casa de saúde do Dr. Antônio José Alves 344. O dique tem 1.13 a 14 braças de fundo e no outro ainda não sondado talvez mais. Tem sangradouros para mover fábricas como a de Rapé de Gantois 345. Ainda visitei o novo edifício para o Hospital da Ordem Terceira de S. Francisco, que é bastante vasto e bem construído, e tendo começado a edificação há 11 anos e achando-se quase pronta uma das alas para a qual vão proximamente trasladar os doentes em número de 10 que estão numa casa unida à Igreja dos Terceiros, da qual dista algum tanto o novo hospital. Em 3 anos, se trabalharem com mais força, segundo disse o administrador da obra, pode tudo estar pronto. Às 5:15 fui ao Rio Vermelho. O caminho é muito lindo, atravessando-se diversas chácaras, ainda que, pela maior parte, maltratadas, e a praia de onde se descobre o forte de Street. Graus Antônio da Barra, de um pitoresco majestoso. Estive perto das ruínas de um forte, achando-se ainda uma peça, aliás muito estragada, deixada no chão. Não atravessei o Lucaia, mas cheguei até a sua margem direita, como à esquerda, arenosa, ficando-me, esquerda, a ponte da Mariquita. De noite chegou o paraense, e tive de ler correspondência e despachá-la com o ministro e escrever para o Rio até 1:30 da madrugada de 3 de novembro de 1859 igual saí do palácio pouco depois das 5:346. Ventava sorrijo e o mar jogava bastante com a galeota que custou a atracar ao APA 347. Este largou às 6, enquanto o mar não sossegava. Conservei-me deitado lendo o Jornal da Bahia de hoje. Antes de largar, o chefe de polícia disse-me que conflito armado entre italianos e brasileiros parece ter sido provocado pelos tiros dados da casa do administrador do engenho Periperi, propriedade do barão de Pirajá, e que o mesmo administrador, de nome Bonfim, que já prendera, aquietando-se os italianos, fora talvez, como ele pensava, o autor da morte por serviços de uma escrava velha, que disseram tinha alguns italianos assassinado, querendo forçá-la. Às 7:30 estávamos defronte da ponte de Itaparica onde está a vila, que é bonita, soltando-se logo daí foguetes no ar e repicando os sinos. Defronte de Itaparica está uma pequena ilha coberta de coqueiros chamada do Medo onde começam agora as obras para depósito da pólvora, convindo examinar se não fica muito exposta a qualquer ataque. Às 9:15 passamos pela povoação de Street. Graus Amaro do Catu e às 10:03 chegamos a Jaguaripe. É freguesia talvez de mais de 200 anos, tendo se separado dela Maragogipe, Nazaré e Street. Graus Amaro, é uma das mais antigas da província, tendo a povoação, segundo me disseram, mais de 2.000 almas. Tem 12 igrejas, de N. Senhora, da Ajuda, que é a matriz, onde fui logo e ouvi te dei rezado, e a do Rosário e uma capela de N. Senhora da Lapa, a casa da Câmara, prédio municipal, é de sobrado e a melhor da vila talvez, ainda que um pouco estragada. Havia aí sob a arcaria do andar térreo um carro triunfal com uma cabocla matando um dragão, aparecendo-me 2 crianças despidas como 2 indígenas, bem entendido, com mais decência da cintura para baixo. Numa sala da Câmara há retratos mal feitos a óleo, com os seguintes letreiros: Pedro 3. Graus, D. José, Príncipe do Brasil, D. Maria, Princesa do Brasil, D. Maria 1. Rainha de Portugal, D. Pedro 1. Graus. Por baixo está a cadeia com 4 presos somente porém de crime de morte, comendo principalmente peixe e carne seca comprados por conta de sua diária de R$200. A prisão é espaçosa, mas não é ladrilhada, e tem fogão. Também aqui se depositam os escravos mas não tem casa para depósito e depositário público como a Bahia. A última visita foi no dia 1. Graus do passado, e não há preso sem processo. Apresentaram-se 100 e tantos guardas fardados e armados, e ainda mais somente fardados tendo o batalhão 600 praças, havendo mais 2, um de 500 e outro de 300 praças, se não me engano, no município 348. Às 11:25 estava de volta ao Pirajá 349, pois o APA não podia subir mais o rio, tendo sido acompanhado pelo Itajaí e Belmonte, e a 1:12 passávamos pela barra do Rio da Estiva, de onde vieram canoas com as tripulações vestidas a página 40 marco título nível 2 40 Marujá e atirando foguetes e dando vivas. A 1:10 passávamos pela barra do Maragogipe e avistou-se a olaria do Araçá, que fica à margem desse rio.
Apareceram daí a pouco duas canoas, das quais uma de tolda e pintada de verde e amarelo com o seguinte dístico de cada lado da proa, VDP 2. Graus. O rio tem se ido se parecendo com o Inhumirim, por cuja largura regula agora, até nos encontrões do vapor com os margais. As terras das margens parecem férteis, mas são muito pouco aproveitadas. A 1h25 apareceu encalhado no outro braço do rio o vapor Paraguaçu da Companhia Baiana, saído da Bahia pouco antes de nós. Choveu com interrupções durante a viagem e era bem preciso porque só ontem é que pirajou-se antes do passeio, não tendo isto sucedido desde o último pirajá mencionado. O sol queimava. Chegamos a Nazaré. Esta cidade parece pequena quando se avista pela primeira vez, mas tem uma rua bastante longa com algumas belas casas de sobrado, e toda calçada com passeios, como outras menores, correndo a água da chuva do telhado de muitas casas por canoas que vêm até quase os passeios. Do lado direito do Jaguaripe também há casas e algumas de sobrado e boas, passando-se por uma ponte que é a melhor obra daqui, e de que logo falarei. O rio já é muito baixo agora no lugar da ponte e em cachoeira bastante pouco acima. A cidade disseram-me que tinha 12 a 13 mil almas, e 8 mil, porém julgo que terá 5 mil. Os habitantes passam por muito cumpridores das posturas municipais. A igreja matriz de N. Senhora, de Nazaré, em obras à custa de uma subscrição mensal, a capelinha da mesma invocação, primitiva matriz de 1649, e a capelinha da Conceição, de setembro de 1742, sobre um morro do lado direito do rio, onde teve lugar o Tideian, tendo eu desembarcado no cais na margem esquerda. O Tideian foi horrivelmente tocado e cantado, mas o sermão dizem que não esteve mal 350, pois não podia com o sono e a capelinha arranjaram-na o melhor que puderam. Depois falei com diversas pessoas, gostando dos dois rivais de influência política ou antes eleitorais, Antônio Francisco Tinta 351 e Manuel Pedro da Silva 352, parecendo-me todavia o primeiro mais ativo, devendo-se-lhe a direção das principais obras daqui, como as da ponte, cais e diversos calçamentos, em que devia ter gasto algum dinheiro seu, serviços que aliás ele sempre preconiza, e o segundo mais sério, tendo também dirigido obras e estando a seu cargo as da estrada do Caraipi, que vai encontrar a que segue da aldeia para o Sapé. Portanto é difícil escolher entre ambos, a não se atender ao que já escrevi a respeito do Tinta, por ouvi-lo na Bahia Altaques 353. Assim com um meio fui percorrer a povoação entrando nas duas igrejas, sem ser a da Conceição, e na Câmara Municipal, que está num belo sobrado mas de aluguel 354. A cadeia está embaixo descendo-se por um alçapão e escada de mão. Não tem muita segurança e já o preciso para ladrilhá-la, caiá-la e fazer um fogão de vapor que não enfumaça a prisão. Também serve de depósito, por não o haver, nem depositário, e tem 24 presos, estando um de meses sem processo. Disse aos presos para dirigirem-me suas representações por intermédio do delegado, que é o juiz municipal. Tem havido visita regularmente. Os presos compram a comida por conta da diária de R$ 200. Fui em seguida ao alto da Igreja da Misericórdia, de onde se goza a vista de quase toda a cidade. É uma capelinha bonita, e tem na frente sobre o morro catacumbas e túmulos de mármore. Mais para baixo já abrem alicerces para o novo hospital, de cujo projeto falarei quando visitar o provisório, que substitui o antigo, que desabou. Durante o passeio disse-me Manuel Pedro da Silva 355, que este município prosperou de 12 anos para cá, desde que se substituiu a cultura da mandioca que deu a este lugar o epíteto das farinhas Nazaré das farinhas, de que ainda se exporta bastante, pela da cana, tendo produzido o ano passado, ainda que de muito má qualidade, quase todos, não procurando os fazendeiros melhorar o fabrico. O Manuel Pedro também se queixou da falta de braços, e disse que os colonos logo deixam os patrões, ainda que isto fizessem os portugueses que ele mandou vir depois de pago o que lhe deviam. Perguntei-lhe por que não encomendava mais, pois não tinha perdido, e o país e ele próprio lucrariam. As casas iluminadas do lado direito do rio fazem bonita vista do fundo da casa que habito, bela propriedade de Joaquim Porfírio de Souza 356. 4 de novembro de 1859 igual saía 6 para a aldeia 357, daqui a menos de uma légua, pelo caminho agora melhorado que serve no tempo seco, porque ao menos antes destes últimos concertos ficava, na época chuvosa, com horríveis tremedais. No trajeto passei só por 3 fazendas. A aldeia, pela qual passa o riacho Aratuípe, tem muitas casas e bastantes. Página 41 marco título nível 2 41 sabrados, sendo muito boa a do Tenente Coronel Mata 358, um dos membros da comissão encarregada dos concertos na estrada da aldeia ao Sapé, em que, no espaço de 3 léguas e durante 2 anos, já gastaram com 1.300 braças de calçada com 2 de largura, dizendo o engenheiro Manuel da Silva Pereira 359, já aqui empregado, há bastante tempo, e fiscal da obra, que eram 500, mas que havia medido há 5 para 6 meses uma ponte por acabar e algumas quevas e 20 contos ainda restando que despender com a obra ainda não feita. A povoação terá de 1.000 a 2.000 almas. Acompanharam-me debaixo de palio até a matriz 360. Depois de orar um pouco corri a povoação, indo à aula pública de meninos, tendo 75 matriculados de 85 que já teve e 60 de frequência, que leram sofrivelmente e mostraram saber alguma coisa de aritmética, sendo o mestre 361 fraco em tal matéria. As escritas não são boas e escrevem o que lhes dita o mestre de um epítome da história do Brasil de José Pedro Xavier Pinheiro, que também leem, e o Pena me disse ser escrito com pouca exatidão histórica e inconveniência no modo de apreciar caracteres de contemporâneos ou quase contemporâneos 362. Fui depois à aula particular com 18 alunas que revelaram maior adiantamento no geral das matérias, entrando doutrina cristã, do que os alunos da aula pública, distinguindo-lhe a filha do Tenente Coronel Mata. A professora pareceu-me boa em todos os sentidos. Antes de ir ver a aldeia dos índios, princípio desta povoação, que cresceu porque passa pela rua principal o comércio do interior, havendo feira que começa às sextas-feiras, tomei apenas uma xícara de café em casa do Mata, que havia, com outros, preparado um almoço estrondoso por saber ontem que ia eu hoje à aldeia. Os índios têm uma capelinha que se repara com parte do que dá o arrendamento de quase todas as suas terras, o qual importa em 600 cifrão 000, pagando-se dele igualmente 40 cifrão 000 anuais ao vigário, tendo deixado há pouco de possuir um capelão, que os índios pedem outra vez. Há uma dívida de arrendamentos que monta em 5 contos. Os índios nada fazem e queixam-se de que a terra que lhes ficou, depois das outras arrendadas, não presta para a cultura, mas o diretor diz que os não faz trabalhar porque não teve ordem para isso. São 72 muito mestiçados. Voltei pelo caminho do tempo chuvoso se assim se pode chamar esse trilho, cheio de mato e com pedras, de difícil passagem em alguns pontos. Pouco depois do almoço 363 fui à aula pública de meninos da cidade que tem 85 matriculados num caderno, não se lhe tendo mandado o livro, estando só presentes 6, por causa do entusiasmo pela minha chegada, que, segundo o mestre 364, não permitirá reuni-los. Lerão e talvez fizessem bem as 4 operações se o professor não dissesse que um sabia a regra de 3, em que se atrapalhou
agradou tanto o estudante como o mestre, que aliás me parece bom para as primeiras letras, como geralmente se entendem. A aula pública de meninas tem 24 matriculadas, achando-se presentes 17. Leram mal os livros que trazem de casa e são aceitos, contanto que não sejam impróprios, porque segundo disse a mestra 365 só lhe mandaram livros para matrículas, e repartiram sofrivelmente. A mestra nem sabe falar, tem modos muito grosseiros e parece surda. Vi trabalhos de agulha em quadros e as meninas ocupam-se. Depois visitei a aula de latim que tem 7 matriculados, estando presentes 5. O professor 366 não parece mal e 2 alunos traduziu-se decentemente uma fábula de Fedro que eu indiquei, mostrando saber sua gramática. Contudo, é aula que se deve extinguir pelas razões que já expus. Fui a outra aula, particular, de meninos que me desagradou quanto ao mestre 367, principalmente em relação a conhecimentos gramaticais. Não terminou o curso da escola normal e ensina apenas há pouco mais de ano. Visitei depois o Hospital Provisório da Misericórdia bem arranjado para o espaço que tem, sendo 27 doentes, abundando a febre intermitente, moléstia endêmica, a sífilis e a tísica e 4 inválidos num sótão. E o plano do novo feito pelo Manuel da Silva Pereira em 1853 que ele ossou em 40 contos. O que se vai fazer da verde para maior do plano que não apresenta as acomodações segundo a opinião do médico do hospital, Dr. Bittencourt SIC 368. Finalmente estive na coletoria onde vi que havia 240 escravos que pagam imposto, ordenando ao coletor que me trouxesse, como o fez, os quadros que junto. Às 5:15 fui até a ponte do Rio Grande que é o mesmo Jaguaripe. O Tinta dirigiu a construção dessa ponte de 5 arcos achatados, assim como a de outra, antes chamada da Barriguda, e os concertos deste caminho que segue para o interior na direção da Vila Vitória, deixando à direita, antes da ponte, o caminho para Maragogipe, Cachoeira, etc., consistindo em desvios do caminho para facilitá-lo, quebramento de pedras e diversos espaços calçados, tudo por 20 contos. Esta obra está parada porque o Vignolis foi encarregado de explorar este caminho até Street. Graus Antônio de Jesus, como o da aldeia para a página 42 marca o título nível 242 o sapé, para serem macadamizados. Perto da cidade há o Riacho do Cotovelo, que dá péssima passagem no tempo das chuvas e também parada, consistindo num grande cano de alvenaria para esgoto das águas do Batatão, e no aterro que deve fazer a estrada atravessar por cima do cano. Este caminho conduz à fazenda do Tinta, e ao terreno do manganês de que o doutor Américo 369 trouxe-me há pouco amostras, com uma descrição bem feita para a pressa com que hoje foi mesmo por pedido meu ontem SIC, parece inteligente, é médico. A renda da misericórdia é o que consta do papel junto. Conversei antes do passeio com o Manuel da Silva Pereira e soube que a estrada do Caraípe vai ter, por uma travessa onde está dirigindo os reparos, a estrada entre Aldeia e Sapé, e que seu segmento é para a Vila da Vitória, vindo os gados daí, para Nazaré quando lhes ficam mais perto os portos da comarca dos Ilhéus, porque não há caminho para o gado. A parte além da estrada da Aldeia a Sapé também carece de consertos urgentes, sobretudo uma ponte no canal torto. Pelo que tenho colhido parece que a Bahia está muito falta de estradas, havendo, como ouvi ao Manuel Pedro, desejo de que o governo faça tudo. A estrada do Caraípe que vai por perto da Capelinha da Conceição e à custa da província, que os reparos na travessa foram à custa da província, que os reparos na travessa foram à custa de uma subscrição de 600 e tantos mil réis, gastou-se, principalmente num entulho, que o rio já tem destruído quase todo, perto do cabeço da ponte da margem direita SIC. Na cidade há uma rua que se está macadamizando. Muitas casas foram construídas pelo Tinta que daqui só saiu para ir à cidade da Bahia, não tendo ainda visto o resto do recôncavo. Creio que o Tinta é a verdadeira influência e útil do lugar, ainda que o Manuel talvez seja caráter mais sisudo. A rivalidade entre os dois tem aparecido principalmente por causa de um serva 370, que redige aqui o periódico industrial e quer figurar à custa do Manuel Pedro, lisonjeando seu amor próprio. O Tinta dar-me amanhã os apontamentos sobre a grande ponte da cidade, e juntá-los-ei a este diário. Ao findar o passeio caiu a chuva grossa, que tem continuado. Atacaram um fogo que o serva arranjou, mais pequeno e debaixo da água. Há aqui muito calor no verão e frio no inverno. A água é excelente. 5 de novembro de 1859 igual saímos com uma estiada de bastante chuva, às 4:30, passando o A para 6:15. Às 7:75 chegada a Jaguaripe. Chovia, mas a maré é que só me deixou visitar a aula de meninos, com 68 matriculados e 50 de frequência, que achei adiantado na aritmética, parecendo-me o professor bom, e a igreja do Rosário. Falaram-me na necessidade de uma estrada para Nazaré. O chefe do Estado-Maior, Galvão 371, representou por não ser nomeado comandante superior do município e creio que com razão. Em Street. Graus Amaro do Catu vi, ao passar, 2 lanchas em construção. 2-5 Ponta da Barra do Paraguaçu. 2:13. Margem direita, N. Senhora, das necessidades e mais adiante Arraial de S. Roque, entre estes dois pontos não se achou fundo com 7 braças, 2:1 passamos pela cabeça de negro, pedra oculta pelas águas um pouco para o lado da margem esquerda e assinalada por uma bandeirinha encarnada, perto da pedra a 14 palmos de fundo. As margens são montanhosas com rochedos e terra de cor avermelhada em grande superfície. A vegetação é bem verde, ainda que o terreno de Nazaré pareça mais fértil e o rio terá a largura do Paraíba em campos. 2:35 Pirajá Forte, tendo chovido desde Nazaré com interrupções não muito longas. 2:40 na margem esquerda vê-se a antiga bica d'água onde os navios da Bahia vinham fazer iguada. Na margem direita um pouco adiante estão sobre uma ponta de terra as ruínas do fortim chamado de Paraguaçu. 2/3 na margem esquerda o sítio do Alemão e na direita o engenho novo do Jeremoabo, com boa vivenda sobre uma colina e capelinha arruinada. A fábrica fica à margem do rio que forma um saco tendo de frente a Ilha do Coelho. O terreno da fazenda perto do rio é mau, e as plantações estão muito longe, vindo a cana embarcada. 3-5 íamos passando a Ilha do Francês, um pouco grande e de montanha, avistando-se, pela ponta inferior da ilha, Maragogipe na margem direita do rio. Aqui o rio alarga muito e às 3 passamos pela propriedade de Jerônimo Tosta, na margem esquerda, avistando-se ao longe, na margem direita, o engenho da ponta, do finado senador Ferreira da Câmara 372, onde reside D. Matilde, sua viúva e mais perto Maragogipe, ficando pouco adiante de onde estávamos, na página 43 marca o título nível 243 margem esquerda, o convento de S. Francisco, edifício considerável 373. Péramos por causa das coroas de Paraguaçu para cuja formação deveriam concorrer os currais que aí se vêem, continuando depois a andar, porém lentamente, até fundear, às 13:19 com 8 braças de fundo de fronte do convento de S. Francisco. Houve baldeação para o Pirajá e seguimos neste às 4:25. 4:37 aparece a povoação de Nagé na margem direita. 5-10 passamos pelo engenho da ponta com capelinha e um forte improvisado de lona com música e de onde se atiravam foguetes. Mora aqui D. Matilde, viúva do senador Ferreira da Câmara. O rio começa daqui a estreitar, tendo formado antes como um vasto e belo lago, sendo esta a sua parte mais aprazível à vista, descobrindo-se ao longe, do lado da margem esquerda, os canaviais de Iguape e as torres da igreja de S. Filipe, e nessa margem o convento de S. Francisco e para o lado da margem direita as torres da matriz e casa de Maragogipe entre coqueiros, avistando-se ao fundo, a margem direita, o engenho Jeremoabo 374. Depois de Nagé passamos pela povoação do Coqueiro, ambos
ambas sobre a margem direita e com capelinha, estando a Guarda Nacional em linha sobre uma das colinas desta última povoação e dando vivas à passagem do vapor. As povoações são pequenas. Passamos pelo engenho do Rosário com capela e casa de vivenda em cima de uma colina e depois pelo engenho Vanique, do Francisco Vieira Tosta 375, e Pilar, do Barão de Paraguaçu 376, administrado pelo Pedro Muniz 377, todos na margem direita, achando-se defronte do último, na margem oposta, o do Buraco, também do Paraguaçu, administrado pelo mesmo filho que a Irisaida em boa casa de vivenda, havendo a pequena no do Pilar. Adiante da margem esquerda está o engenho Vitória, do Paraguaçu, administrado pelo filho Egas Muniz 378. Parece grande e a casa de vivenda tem belo aspecto. 6-11 avista-se a cachoeira. Pouco para baixo da cidade está, na mesma margem, a fazenda do Navarro, filho do Inhomirim 379, e do lado oposto, mais para baixo, o engenho Capivari de um dos Tostas. Desembarcamos na cidade da Cachoeira, onde já não nos esperávamos por causa da baixa maré a 6:30. Antes vieram a bordo o juiz municipal, Cerqueira Pinto, que serve de juiz de direito, pois que o Figueiredo está em licença, o juiz municipal delegado, Traicebulo da Rocha Passos, e o promotor, Pascoal Pereira de Matos. Houve vivas e foguetes e fui para um camarim elegantemente arranjado, onde beijei o santo lenho, e agradeci as congratulações da Câmara Municipal, dirigidas pelo órgão de seu presidente Francisco Vieira Tosta, irmão do Muritiba 380. Houve Tideia na Matriz, que é um bom templo com o teto pintado e azulejos até meia altura quase das paredes, mas frequentado pelos morcegos, de que vi uns poucos no vão do trono, assim como em Nazaré, e sermão em que o pregador Carmelita 381 provocou brados dos ouvintes e deu vivas. A cidade é quase toda calçada pelo modo antigo do Rio de Janeiro, e sua rua principal é a continuação do cais, para o qual o orçamento atual da província dá 5 contos. Com S. Félix, arraial considerável da margem direita do rio, andará a população por 20.000 almas. Junto às informações dadas pelo Tosta, segundo o Cerqueira Pinto, o último júri foi justo, mas o promotor reputa esse tribunal passa culpas e houve 5 apelações por parte da justiça na última sessão. O vigário consta-me que é capaz, mas parece que é ignorante e no Tideia leu deseres. A água é boa. 6 de novembro de 1859 igual saímos a 6:30 para a feira de Santana. Depois da ladeira de Capoeiraçu, que em tempo de chuva deve tornar-se muito má, havendo um passo bastante estreito, o caminho tornar-se plano com poucos acidentes, aqui chamam tabuleiro, até Coité, 18 a 20 léguas da feira de Santa Ana, sendo excelente direção, segundo ouvi, até o S. Francisco, havendo somente que evitar a serra de Itiúba a 12 léguas. Há plantações principalmente de mandioca e outros gêneros alimentícios, assim como de fumo de ambos os lados da estrada com poucas interrupções até a feira de Santa Ana. Conversei com o Egas e o Tosta sobre a agricultura e soube que ainda não empregavam arado, não cuidando de estrumar a terra por meio de currais formados nos terrenos que deixam descansar. Às 8:16 passamos pela povoaçãozinha da Conceição da Feira, onde havia uma, antes de estabelecer-se na feira, página 44, marco título nível 244 de Santa Ana. O delegado contou-me que respondeu no júri na última sessão um rapaz, que alegou menos de 20 anos por ter morto 3 pobres, pais de numerosa família, para roubá-los na estrada que percorremos. É covarde mas atira muito bem, foi condenado ao máximo da pena que permite a idade. Às 9:30 chegamos a S. Gonçalo, que tem boa matriz com 2 capelas de grades reentrantes. A povoação não é muito pequena, tendo uma aula pública de meninos, sendo 86 matriculados num caderno, e 54 a 55 de frequência. O professor 382 parece bom, mas insiste pouco na aritmética e no desenho linear, que aliás ensina aos meninos. O vigário, conegou honorário da Bahia, Vicente Ferreira Gomes, é pai do gênero do Pena, e do juiz de direito do Aracaju, Tibúrcio Ferreira Gomes, e pela fisionomia creio que também de um padre que o acompanhava. O Abreu foi chamado para ver um menino em casa dele. É quase octogenário e muito estimado. A casa em que descansei é dele e arranjado tudo por uma comissão de que ele e o comandante superior interino, José Ricardo Gomes de Carvalho, que dava todas as ordens, faziam parte. É terra de parentes do Pedreira. Chegamos a uma grande gameleira, cuja sombra muito agradou com o sol que queimava a 1:27, e a feira de Santa Ana às 3. O Egas Muniz durante a viagem esteve desfrutável, dizendo que conhecia o gênio dos cavaleiros pelos hábitos dos animais que montavam e que o seu cavalo um dia deu tal salto que ele pôde chegar com a mão a 1 andar da casa tendo tempo de pensar onde deveria o cavalo cair. Todavia é inteligente e as viagens à Europa, de que sempre fala, referindo-se principalmente às suas relações com pessoas reais e príncipes, e o estudo na escola de Frei Berger sempre devem ter aproveitado. Disse perito na análise mineralógica empregando o maçarico de Berzelius, e qualifica a rocha das margens do Paraguaçu como feldspato, havendo Orblend, assegurando-me que na saída do Capoeiraçu há manganês como em Nazaré, mas parece que não tanto abundante. Só os engenhos do Egas e do Jeremoabo é que empregam o calor do vapor, ou não são de fogo nu, como dizem. Uma légua antes da feira aparecem as autoridades, e um esquadrão patriótico com bandeira e corneta trajando todos de branco com ramos de folhas e flores formando uma coroa enfiada no braço direito. Houve mais entusiasmo na recepção da feira que na da Cachoeira, talvez por já não me esperarem nesta quando cheguei. Havia 200 e tantos guardas nacionais em parada, sendo o batalhão de 840 e tantos com armas fornecidas há 4 anos e algumas já estão estragadas. A música é boa e foi arranjada pelo tenente-coronel. A população parece ser de 3 a 4 mil almas. As ruas não são calçadas, mas as duas principais, paralelas, bastante largas e bordadas de casas, algumas de sabrados e boas, têm passeios calçados. Há 3 igrejas, estando a matriz por acabar e 3 praças, não contando o campo da feira. Existe apenas uma subscrição em socorro da província montando em 8 contos para um hospital, que parece se fará agora, tendo o doutor Abreu indicado lugar melhor do que o lembrado. A justiça parece ir boa, ainda que se queixaram do Japiaçu 383 a respeito dos negócios do camisão, quando ele era juiz de direito interino, parecendo o Franco 384 concordar na razão da queixa, mas cumpre ainda examiná-lo. E no último júri, que foi em junho, parece que não houve bonomia, passando os da feira e de Nazaré, segundo ouvi pelos melhores dos lugares de minha visita. Existem aqui 10 praças de polícia, tornando-se necessário às vezes destacar guardas nacionais, momente quando há que conduzir presos de importância para a Bahia, pois a cadeia não é segura. Hospedei-me em casa de Joaquim Pedreira, tio do Pedreira 385 que, perguntando-lhe eu qual era seu gênero de negócio, respondeu-me que era agiota, porque negociava em juros, parecendo-me pela cara, selo também na significação ordinária da palavra. Possui fazendas de gado no camisão de 2.000 e tantas crias por ano. Os pastos são de caatingas e que o gado não sofre tanto na seca como no S. Francisco, dando-lhe contudo muitas vezes a peste que mata numerosas recés. Os caminhos são maus, extraviando-se por isso bastantes bois das manadas, pesando um boi até 20 arrobas, e dando às vacas bom leite. Só vi um mandacaru, na estrada até a feira. Página 45 marco título nível 245 pedi ao Franco informações sobre as novas queixas que julgo ter lido contra o Japiaçu. Perto das 6 fui ao Tideia, sendo a igreja sofrível e o pregador o melhor desde a saída da Bahia, e filho da povoação da feira 386. A música pareceu-me em tudo idêntica à de Nazaré e da Cachoeira. Depois fui ao camarim que tinham armado na entrada da povoação e aí ouvi o discurso da Câmara
Câmara 387 entregando-me as chaves. 7 de novembro de 1859 igual saía 6:30 tendo passado uma noite muito fresca e havido neblina de manhã que só se levantou de todo depois das 7:30. O clima passa por muito agradável e até mandam tísicos para aqui, onde se acha bem mal o deputado Antunes 388, e principalmente para o camisão. O terreno é bom para gêneros alimentícios, mas persegue muito a formiga. A água é de um poço cujas vertentes nunca secam e não é má para beber, ainda que feia no aspecto, sendo preciso fazê-la descansar por algum tempo, ou bebê-la dormida como dizem pelos lugares por onde tenho andado. A que se usa em casa é do sítio do finado Coronel Vital. Visitei as igrejas dos Remédios e Capela dos Passos, com arcos dos lados, formando meias naves, pequena mais bonita e com pequeno jardim, tudo feito a expensas do Cerqueira Pedreira 389, primo do Joaquim Pedreira, as aulas de meninos com 60 matriculados e 50 e tantos de frequência, havendo falta de livros, entre os quais o epítome da história do Brasil do Xavier Pinheiro, e estando os meninos atrasados por culpa do professor antigo, segundo diz o atual 390, apesar de ser aquele muito bom, conforme logo disse o Franco, que foi diretor dos estudos, e a de meninas com 23 matriculadas e quase as mesmas de frequência, sendo a professora 391 má, apesar de aluna mestra e constando-me que a particular, a cuja aula não pude ir, é melhor. O cemitério é bom, mas não conservam os corpos enterrados além de 2 anos. Voltando dele entrei na casa de uma pobre mulher que diziam conservava o filho, doido furioso, numa cova e acorrentado para não separar-se dele. O doido, logo que pressentiu gente, armado de um pau, ia dando-me com ele, e proferiu palavras indissonantes e obscenas. A corrente prendia-se à parede para o lado onde eu estava, mas a mãe afirmou que nunca o pôs numa cova e não se achava agora acorrentado, estando paralítico das pernas. Tem 24 anos de loucura e já era bom carpinteiro quando ela principiou. Verei se vai para o hospício de Pedro 2. Graus. A cadeia é péssima e tinha 9 presos e uma doida reenviada pelo Hospital de Caridade da Bahia depois de lá ter estado algum tempo. Todos os presos propriamente ditos estão processados. A casa da Câmara, separada da cadeia e também da audiência e júri, é muito acanhada e o assoalho da sala das sessões da Câmara e do júri está abatido. Sob a Câmara está a coletoria geral. A provincial está arrendada até janeiro futuro por Frutuoso Gomes Moncorvo que tem aqui um agente. Este ponto é de grande importância porque por ele passam as estradas de Jacobina, do Coité S. Francisco, e da Purificação, convindo muito estudar um atalho, apenas explorado, que dizem encurtar 2 léguas a estrada entre a cachoeira e a feira. O pai do presidente da Câmara, que se chama Leonardo José Pereira Borges, foi o primeiro que introduziu nos engenhos desta comarca o maquinismo por vapor. Tive pelo Franco muito boas informações do promotor, Antero Cícero de Assis, que ele conceitua mais que ao Jupiaçu, depois de sua recondução. Fui à feira às 11. Pouco concorrida. 500 a 600 bois quando os aparecem 3.000 e 4.000. O melhor era da Serrinha, havendo muito bons bois e sobretudo touros e sendo em geral gordo todo o gado da feira. Cada boi 10 a 60 mil réis tendo se vendido na feira anterior. Apareceram pouquíssimos cavalos e os de sela, mas não muito bons de figura, custam de 100 a 180 mil réis. O dono do gado da Serrinha disse que os caminhos estavam muito maus porque eu morava muito longe. O campo da feira já foi, sendo próprio nacional por ter pertencido a um encapelado como todo o território da velha, já está arrendado numa boa parte SIC. Na de comestíveis, na praça próxima, pouco achei curioso para comprar. Os cavalos aqui e no resto do recôncavo, que já tenho visto, e mesmo na Bahia, não são tão cômodos como os das margens do rio de S. Francisco, o vigário 392 parece-me lorpa, mas dizem no capaz. Soube nesta digressão que o Franco só foi há dias que tomou conta da vara, por doente. Soube que o Figueiredo Rocha está com licença e que o Pinto Lima esteve doente e gozou depois página 46 marco título nível 2 46 licença, tendo tomado há dias conta da vara 393.